8 pessoas, eu acho que está na hora da gente começar o webinar. Vamos começar então, pessoal? Todo mundo junto? Queria agradecer a participação de todos vocês, palestrantes aqui. Então, nós vamos começar o webinar Mercado Imobiliário DF Covid-19, cenários e soluções práticas. Tá? Esse webinar conta com 9 especialistas do mercado imobiliário do DF, reunidos para demonstrar cenários, comportamentos dos consumidores, soluções e ações práticas, exemplos eficazes, mercado 100% digital, cartórios do DF e caixas, protocolos e atendimentos. Tudo que você precisa para saber para otimizar seus atendimentos, processos e ações de forma segura e prática nesse momento de Covid-19. Bom, nós vamos falar os temas e os stakeholders. Nós vamos abrir o tema ITBI, Centro Federal, Análises e Potências, com o Diego Gama, que é um brilhante advogado, conselheiro do Cresce, DF e representante do COFES. Ele é um árduo defensor dos corretores de imóveis e do contínuo profissionalismo dessa categoria. Diego, por favor, nos dê a sua palavra e a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar reunido aqui com tão brilhantes profissionais. Eu me sinto lisonjeado. Parabéns, Marcelo, pela iniciativa. Isso é responsabilidade social com o mercado, preocupação com as readaptações. Você está de parabéns. Bom, o meu tempo aqui é exíguo, eu já vou direto ao assunto. Eu fiz recentemente um levantamento, um estudo até impulsionado pela ausência de dados precisos, e a gente está trabalhando lá no Conselho, na condição de diretor-secretário, com o fornecimento de dados mais relevantes para o mercado para tomadas de decisão. Coincidiu de estarmos vivendo esse momento, os dados são pretéritos a esse momento, mas nos servem de referencial para o futuro. Eu vou compartilhar aqui um pouco uma apresentação que nos diz a respeito do que a gente pretende falar neste momento. Bom, vocês conseguem ver aí minha tela? Tudo certo? Vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente fez um levantamento do comportamento do mercado com base no movimento do ITBI, né? A potencialidade da intermediação imobiliária, uma análise segundo a arrecadação do ITBI. A presente análise é bem superficial, no sentido de fazer um cotejo do crescimento do mercado, tendo por base o ITBI, e aí a gente pegou a alíquota sem variação, ou seja, já com elevação de alíquota, 3%, de 2015 para cá, e a gente despreza nesse estudo as transações irregulares, que diz respeito aos condomínios irregulares e os imóveis sem regularidade fundiária, né? Ceilândia, imóveis da X, por vezes são Ceilândia, Guará, alguns do Guará, enfim, Taguatinga, algumas coisas que são negociados via procuração, instrumentos particulares. Então, a gente percebe, e isso aqui é anterior à elevação de alíquota, mas no objeto do estudo, a gente percebe uma crescente a despeito desses anos aqui serem anos de crise. A gente percebe uma crescente no volume de arrecadação de ITBI. Isso diz respeito tanto do aspecto qualitativo, ou seja, o valor das transações, quanto no quantitativo. A gente pode mensurar. Infelizmente, a gente não tem ainda dados tão precisos para identificar o quantitativo, né? De forma bem esmiuçada. Mas a gente tem uma crescente aqui substancial e a gente consegue perceber aqui. Daí, tendo por base isso, a gente fez um jogo de números, o advogado fazendo análise numérica é um pouco complicado, mas enfim, calcular percentuais, advogado faz bem. Então, a gente pegou a alíquota de arrecadação, aqui a gente tem um montante de 307.390.200 no ano de 2015, e isso, numa regra de 3 simples, representou de transações imobiliárias regulares com o recolhimento do tributo, 10.246.340.000 reais. Bom, e aí, para efeito da potencialidade do nosso mercado de transações imobiliárias, bom, o que seria um VGH aqui? Valor geral de honorários, o valor geral de comissão, de 512.317.000 reais. É óbvio que nem todas as transações, isso adotando 5% como comissionamento médio. É óbvio que nem todas as transações são intermediadas por corretores de imóveis.
mas isso dá uma dimensão para o nosso mercado, o quanto a gente pode ampliar, o quanto a gente pode investir, qual é a capacidade que o mercado tem, isso considerando que existem transações não escriturais, né, de uma ordem de 27% a 37%, que a gente não tem dados tão precisos, mas eu me filiei a dados da Codeplan e da Gefris, que fez um estudo a esse respeito, até um estudo um pouco antigo. E aí a gente percebe que saímos de 2015 de 307 milhões de arrecadação de TBI e fomos para 2019 para 415 milhões, com um valor geral de negociações de 13 bilhões de reais. Ou seja, é um implemento substancial. Na análise, esse quadro aqui, ele deixa bem detalhado o crescimento. Esse crescimento aqui representou 31%. Quer dizer isso, é que num período de crise, e nós sabemos bem o que passamos nesse período, incertezas, impeachment, mudança de presidente, eleição, num período de crise que não se pode comparar com o momento que vivemos, mas ainda assim o mercado apresentou um comportamento de elevação. E a despeito de tudo isso, a gente já vinha agora com um cenário, quem conversasse com qualquer profissional do setor imobiliário, diria que o mercado imobiliário era a bola da vez do momento, e eu acredito que ainda seja. Nós iniciamos o ano, o primeiro bimestre já começou com uma variação de 21% na arrecadação do ITBI em relação a janeiro de 2019. Isso já era um indicativo. Todo dono de imobiliário que falava, olha, nós tivemos um janeiro espetacular, um fevereiro muito bom. Então, se a gente pega fevereiro, também um implemento de 28% com relação ao mês de fevereiro de 2019. Esse era o cenário que despontava. Redução de juros, taxa de financiamento, financiamento prefixado. Então, o mercado imobiliário, sim, era a bola da vez, escassez de opções no mercado financeiro. Então, concluindo, a partir da depuração dos dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda, a gente conseguiu perceber essa variação de 31% no crescimento do mercado imobiliário, somente com base nas transações de compra e venda e com a regular escrituração e recolhimento de imposto. Então, a gente fez um exercício para mensurar o que se pode diminuir no mercado ou não. Ou eventualmente adotar estratégia para um crescimento. Se a gente considerar o último número, que é 6 de VGVH, ou seja, o potencial máximo de transações regulares, de recebimento de honorários com transações irregulares, e a gente entender que 50% desse número foi intermediado por corretor, a gente tem aí um valor, deixa eu pegar aqui no final para vocês. A gente tem um valor aqui, ó, de 345 milhões e 850, ou seja, 50% foi vendido por corretor, ou até pela natureza não permitia intermediação. A gente tem hoje ativo, olhei agora há pouco, 7.256 profissionais. Se a gente dividir isso para todos os corretores de Brasília, sendo bem linear, a gente teria 47 mil reais por ano. Claro, o corretor que está ganhando menos que isso tem que acender uma luz vermelhíssima, ganhando somente isso. O que eu quero dizer com isso? É que o mercado ele tem uma potência bilionária. Se a gente elevar esse número aqui, os 30%, a gente chega perto de 1 bi de comissionamento possível. Bom, a gente deve crescer para que caminho? A gente deve crescer para cativar novas pessoas a fazerem intermediações imobiliárias através de corretores de imóveis, ou seja, melhorando a qualificação profissional, acabando com aquela hipótese, não aceito corretor nos anúncios, ou seja, conquistando e oferecendo serviços de mais qualidade. Outro ponto que a gente pode crescer dentro do nosso próprio mercado, isso falando para o público interno de corretores de imóveis, a gente pode elevar o nosso ticket com a taxa de comissionamento. Eu adotei aqui o uso e costume do Código Civil, ficou o uso e costume 5% em Brasília. A nossa tabela de referencial, o CAD, ele extirpou, mas existe uma tabela orientativa de 6% a 8%. Um potencial de crescimento dentro do próprio mercado é elevar essa situação do percentual a ser percebido. Ou seja, praticar honorários agregando valor. É aquela máxima do McDonald's. Quer cobertura extra por R$1? Ou seja, a pessoa vendeu 10 mil sorvetes, ele ganhou mais R$1.000 ali só para uma cobertura extra. Então,
a gente adotou também no cenário nacional um estudo da Ernst Young sobre o crescimento de lançamentos nesse período e o crescimento de vendas. Veja aqui, o número... Em 2016, nós tivemos um crescimento aqui e havia uma curva ascendente aqui de unidades lançadas. Em paralelo a isso, a gente tem uma curva ascendente também de unidades vendidas. Ou seja, existe ainda uma demanda hiperreprimida de aquisição imobiliária. O que se lançou foi consumido. O que estava posto no mercado foi adquirido. E com as frustrações do mercado financeiro, o brasileiro ele tem uma tendência hiperpatrimonialista e voltada para a propriedade imobiliária. Nosso direito é todo construído com a proteção da propriedade imobiliária. E a Covid-19 não vai mudar algumas coisas. Ela não vai mudar o comportamento e a cultura do brasileiro. Ela não vai mudar a contingência das necessidades humanas. E o mercado imobiliário ele também cresce com a contingência das necessidades humanas. Fatores como divórcio, casamento, enfim, atingimento da população economicamente ativa, aquisição de bens e a necessidade de investimento levam as pessoas a adquirirem imóveis. E aí a gente tem um cenário de que, assim, por exemplo, Brasília ocupa a 5ª posição na taxa de divórcio. Uma pessoa divorciada que em uma casa servia passa a não servir mais. Esse dado é de 2018, mas a gente tem um cenário aqui de 385.246 divórcios, fora uniões estáveis, não computadas, uniões informais que a gente tem. Por outro lado, a gente tem um elevado crescimento da taxa de casamentos, que também leva ao impulsionamento à aquisição da propriedade imobiliária. Então, se a Covid tirar toda a perspectiva de futuro para a aquisição, as contingências humanas não serão tiradas. Nós não deixaremos de casar, de divorciar, de morrer, infelizmente, que gera negócios imobiliários, de precisar abrir negócios, enfim, a contingência humana gera demanda. E como viemos de um período de alta demanda reprimida, porque as pessoas não estavam adquirindo em larga escala, como a gente viu, tudo que se lançou deu vazão, como o cenário da perspectiva de taxa de juros também empurra para uma demanda mais elevada, o cenário de incertezas leva para um investimento mais sólido, perene, que é o imóvel. Eu assisti a um vídeo muito interessante que todos os ativos negociados nos últimos 30 anos sofreram alguma espécie de revés, em alguma medida, mas o imóvel permanece aí. Você pode ter tido uma frustração de recebimento ou outra, mas o imóvel permanece. E é da cultura do brasileiro o investimento no imóvel, o sonho da casa própria, permeia o sentimento do brasileiro. E a Covid-19 não vai tirar isso. Então, o mercado é pujante, potencial. Falando agora para o proprietário, olha, não se preocupe, o seu imóvel vai ser acomodado. Se você, eventualmente, precisar vender o seu imóvel a um preço menor, também terá à sua disposição imóveis a preços menores. E Brasília ainda foge um pouco da curva, porque a gente tem uma parcela do PIB muito substancial voltada para o serviço público. Então, no serviço público, não haverá diminuições substanciais de renda, porque a inflação está baixa, os salários permanecendo no quadro em que está. Então, isso leva a crer de que aquele servidor público que quer vender um imóvel, ele não estará tão sujeito a uma baixa de preço. É óbvio que isso é uma particularidade, uma peculiaridade de Brasília, né? Os outros mercados tendem a sofrer muito. Então, o que nos cabe? Fazer o diagnóstico correto para aplicar o remédio correto. Os corretores agora precisam se profissionalizar cada vez mais, se filiar em dados precisos, aferidos, dados oficiais. Diego, por favor, a gente já passou o dobro do tempo. Você pode fazer uma conclusão um pouco mais? Não, faço agora. Maravilha. Então, o que nos cabe? O que temos feito lá no CRES? A gente atuou interno com a reestruturação de compliance para corretores. Enfim, um mercado mais saudável gera mais contratação de profissionais. Na esfera administrativa, temos colocado iniciativas junto à TerraCap para ampliar o escopo de vendas do corretor de imóveis credenciado. A gente busca também um projeto de lei, e isso agora, infelizmente, vivemos um momento mais keynesiano, o Estado tem que estar mais presente no apoio ao setor produtivo. A gente busca um projeto de lei de redução de alíquota de ITBI para transações feitas com corretores de imóveis e a redução da alíquota de IPTU para transações, para locações de imóveis comerciais administrados por corretores imobiliários. Um incentivo e também a gente está buscando no cenário nacional
linhas de crédito voltadas para o corretor de imóveis via BNDES. Gente, desculpa a extensão, eu agradeço a todos. São poucas palavras, o tempo é exíguo, mas eu agradeço pela possibilidade de expor esses pensamentos meio que corridos. Muito obrigado. Vou tirar aqui o compartilhamento. Grato, Diego, pelas palavras, pelo estudo, como o Pablo mesmo colocou antes, está usando, muitas pessoas do mercado estão utilizando o seu estudo para que todo mundo tome conhecimento. Vamos tentar todos a gente manter no tempo, porque senão a gente vai ter uma dificuldade aí de público, né? Eu vou tentar agora compartilhar aqui a minha tela, perfeito, eu vou começar agora falando, então estão todos vendo a minha tela? Alô? Está sendo vista a minha tela? Okay. Ótimo, obrigado. Tá ok. Então vamos lá, eu vou falar agora, né, sobre o comportamento dos compradores, análise de tráfegos e leads do portal DF Imóveis, né? Eu sou o Marcelo Ramos, CMO do portal DF Imóveis. Vamos lá. Ops. Então, primeira coisa, nós vamos fazer aqui uma análise de tráfego do portal. A linha azul é o geral, a linha vermelha é vendas e a linha amarela, nesse gráfico, é aluguel. Então, de maneira geral, vocês veem que o comportamento, ele vem crescendo a busca pelos imóveis. Nós pegamos aqui o período especificamente de outubro de 2019 até dia 4 de abril de 2020, e separamos por semanas, tá? Para ter uma análise de 7 dias e ficar mais conclusiva. Então, você olha aqui que no início do mês, na primeira semana de outubro, nós tivemos 331 mil imóveis visualizados no portal. No ano de 2019, a semana que teve mais tráfego, ela teve 749 mil imóveis visualizados de maneira geral. E você percebe que na linha vermelha, que é as vendas que puxam isso, certo? Depois, nós chegamos a pegar esse pico de 2019 exatamente na semana do dia 19 a 25 de janeiro de 2020, com 751 mil imóveis visualizados, né? E nós víamos numa crescente, né? Você vê que na época do Carnaval, que é uma época, em tese, de baixa, nós tivemos 937 mil imóveis visualizados, sendo essa semana do Carnaval a terceira de melhor acesso no portal, né? Vamos lá. Quando a OMS declara a pandemia do Covid-19, nós tivemos 1 milhão e 4 mil, né? 1 milhão de imóveis visualizados durante o período de 8 a 14 de março, tá? Bom, nós caímos em um vale de 2020, o vale 2020, de 690 mil imóveis visualizados. Mas, se você voltar para o início aqui de outubro de 2019, nós veremos que nós estaremos com mais do que o dobro de imóveis visualizados desse período. Então, esse vale é preocupante frente a 2020, mas se você pegar o histórico de 2019, nesses 3 últimos meses, vocês verão que ele está acima da média do ano 2019. Mas, mesmo assim, vocês visualizam que na semana anterior, semana passada, de 29/3 a 4 de abril, nós voltamos a crescer para 884 mil imóveis visualizados, que está acima da média já do próprio ano de 2020, certo? Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos ver as análises de leads. O que é leads? São contatos gerados no portal, ou seja, telefones, WhatsApps e e-mail. Fazendo essa mesma análise, nós veremos que em outubro de 2019, na primeira semana de outubro de 2019, nós tivemos 117 mil, 11 mil leads gerados, tá? Passamos no pico, foi 16.278, ou seja, nós tivemos uma média aqui de aproximadamente 14 mil leads no ano de 2019, nesses 3 meses, né?
Bom, aí nós tivemos um pico em 2020 de 22.856 leads, tá? Pegamos aqui como referência o Vale de Lídia, que foi exatamente o Vale do Carnaval, ou seja, tivemos 20.993 leads. E dia 1 a dia 7 de março, nós tivemos um pico da quantidade de leads, que foi 23.913. Você observa esse pontinho verde, que foi o vale dos leads de 22 a 28 de março, que foi exatamente no período pós-decreto de recolher do Ministério da Saúde, né? A semana seguinte, que deu 11.648, né? E vocês veem uma tendência de alta para 15.274. Esse vale que nós tivemos em março de 2020 é a mesmíssima quantidade de que nós tivemos em leads do dia 29 a 5 de outubro de 2019. Então, esse é um vale frente a 2020, mas não é um vale frente a 2019. E 15.274 está bem acima da média desses 3 últimos meses que nós tivemos em 2019. Ou seja, estamos com uma tendência de alta de leads. Mas como é que nós podemos fazer com que esses leads aumentem no portal e, de maneira geral, com os consumidores? Primeiro ponto que nós temos que colocar é a ferramenta WhatsApp. Nós temos com basicamente todos os nossos clientes, nós temos apenas 4% que ainda não colocou o WhatsApp. Então, o WhatsApp é necessário ser colocado, porque o WhatsApp é o melhor contato que os corretores, que os proprietários desejam falar. O que significa isso? Que o WhatsApp, a pessoa deixa o nome dele, o celular direto, ou seja, o contato direto, o consumidor, o corretor sabe qual é o imóvel que ele está buscando, a localização e o valor dele, ou seja, ele pode atender o consumidor final com este imóvel que ele está oferecendo, e caso não seja do agrado do consumidor final, ele pode fazer parcerias com seus parceiros e fazer negócios, desde que ele atenda bem o consumidor final e o consumidor fidelize ele com ele, né? Bom, outro item fundamental, uma parceria maravilhosa que nós temos com os 3 cartórios do Distrito Federal, que é o cartório JK, o cartório de Itaguatinga, o quinto ofício, o JK da 506 Sul, perdão, Itaguatinga, quinto ofício, e com o cartório de Sobradinho. Antes de tudo, esse imóvel seguro, ele aparece no portal, é o nosso ultra destaques. Ele aparece logo no topo da cadeia. O que significa isso para o consumidor? Que o anunciante ele vai colocar a certidão de ônus do imóvel, ou seja, vai falar a histórico do cartório deste imóvel, vai colocar o CPF dos proprietários e vai colocar a inscrição do IPTU, certo? E aí, esse imóvel, essa separação vai para ele escolhe um dos cartórios aqui no caso, né? E um desses cartórios vai analisar esses documentos como se fosse fazer uma escritura pública de compra e venda. Estando tudo ok, ele cede o selo imóvel seguro e esse selo aparece no portal dessa forma. Ou seja, o consumidor final tem a certeza e a segurança que ele pode comprar aquele imóvel. Isso acontece muito quando o consumidor final está no funil de venda, no final do funil de vendas, ou seja, ele está apto a comprar e fala, opa, esse imóvel é seguro, já sei o que eu quero, é este tipo de imóvel que eu quero, me atende, já posso fechar o negócio imediatamente. Bom, outra a ferramenta que nós temos é agendar visitas, tá? Ela fica exatamente nesse ponto aqui onde está a seta vermelha, né, nos anúncios. E é simples, a pessoa entra no painel do portal, coloca agendar visitas, ele pode fazer de maneira genérica para todos os imóveis e pode fazer individualizada para cada imóvel. Para vocês terem ideia, a imobiliária José Martins me ligou essa semana agradecendo que eles fizeram isso e venderam na semana passada um imóvel recém-colocado no portal e na QI 25 do Lago Sul. Tá? Vamos lá, outro e último ferramenta que as pessoas devem usar mais, está usando menos, enviar proposta. Todas essas ferramentas têm que ser sistematicamente utilizadas. Enviar propostas, ela aparece no mesmo local onde está a solicitar a visita.
né? É da mesma forma simples, você vai no painel, você pode colocar de maneira geral e você pode colocar de forma específica de imóvel para imóvel, tá? Esse exemplo eu falo, a Consult Imóveis vendeu recentemente uma loja na beira-lago do Lago Sul, tá? Na verdade, na Asa Sul, né? De frente para o Lago Sul. Venderam uma loja que estava 2 anos parada, recebeu uma proposta indecorosa no primeiro momento, e essa proposta se transformou numa proposta realista, com pagamento basicamente 30% à vista e o restante parcelado em 6 meses, né? E foi efetivado um negócio imóvel que estava parado basicamente há 2 anos. Tá? Então, o que é? Eu concluo que nós não temos que ficar parado, não tem mais aquela questão, talvez, nós não temos que ter dúvida. O mundo já 100% se digitalizou. E o que acontece nesse momento? Essa plataforma que nós estamos usando agora, ela teve um aumento de 1000% de acesso depois dessa Covid-19. Então, nós não podemos ficar parados. Quem já está preparado vai andar na frente. E quem estiver ainda se questionando vai ficar para trás. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Vou passar agora a palavra ao nosso convidado especial, que não estava, a princípio, na nossa lista. Eles aceitaram participar. Né? O nosso convidado é o diretor comercial da consultora Emplave, o Wilson Charles. A Emplave tem uma história sólida de 38 anos, com mais de 29 mil imóveis entregues, e é líder absoluto de lançamentos imobiliários no Noroeste. Wilson irá iniciar a palestra Soluções Práticas, como a Emplave está agindo nesse novo cenário de Covid-19. Por favor, Wilson, a palavra é sua. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado a todos. Cumprimento aos demais palestrantes e todos os participantes desse primeiro webinar. É uma satisfação estar aqui participando como convidado especial e dando a vocês uma ideia do que a Emplave está fazendo nesse momento para enfrentar essa crise sem precedentes que estamos vivendo e dar uma palavra de otimismo a todos de que o nosso mercado é pujante, ele é muito importante e nós estamos aqui prontos para encarar esse momento e espero apresentar a vocês algo que possa agregar e dar a todos uma noção do que nós estamos fazendo para enfrentar essa crise. Muito bem, eu gostaria de apresentar essa primeira tela aqui, que é uma campanha que nós estamos lançando agora aqui na Emplave, e como estamos lidando com essa situação do cliente menos presente, né? Mais arredio, menos presente. Primeira tela. Não é essa. Bom, nossa campanha, nós chamamos a campanha de Emplave In-House, onde todos os caminhos abertos para o imóvel da sua vida. Esse é o tema da nossa campanha, onde nós estamos buscando acessar o cliente onde ele esteja. Eu vou fazer um corte aqui, eu vou falar que nós tivemos aí no ano anterior, no primeiro período do ano, que nós tivemos, foi um período muito promissor, mas nós vamos fazer um corte aqui, no cenário atual. Cenário de abril de 2020 com esse episódio aí do Covid-19. Nós naturalmente vimos aí um isolamento social e a atenção totalmente dividida do nosso cliente, né? O cliente se distancia momentaneamente da sua intenção de compra de imóvel, desafiando o mercado imobiliário a buscar alternativas de manter uma comunicação ativa, inspirativa, criativa e interativa com o cliente, mantendo seu interesse e engajamento com a jornada de compra e a evolução das negociações, por meio de novas plataformas de relacionamento e atendimento. Nós tivemos aqui uma pequena análise da evolução de números em Emplave no final de março para abril, exatamente esse período em que iniciou essa crise. Nós tivemos uma considerável queda nas visitas presenciais, quer dizer, na primeira semana praticamente tivemos uma queda de 90%, mas em contrapartida a isso, nós tivemos um crescimento nas visitas online e nas visualizações, indicando que, apesar do distanciamento físico e do cenário de incertezas, o interesse do cliente por imóveis permanece.
Ou seja, é uma grande oportunidade para manter os nossos clientes ativos, engajados e bem assessorados no momento que mais precisam desse apoio. Tá? Então, o conceito desse momento, dessa nossa campanha, ela é a Enclave e o corretor, juntos, indo até o cliente de todas as formas possíveis, com mais interatividade, novas experiências de pesquisa, mais informação, oferecendo um atendimento completo, assessoria especializada e diferenciada, com oportunidade e condições comerciais únicas para a conquista do enclave ideal. E quais são as principais ações que nós estamos propondo, né? De prospecção. Naturalmente, nós temos que fazer um maior investimento em mídias online e redes sociais. Também um investimento maior em portais imobiliários e de notícias. Plantões virtuais, atendimentos via chat, e-mail e telefone. Maior interatividade, vídeos de empreendimentos, vídeos decorados, tour virtuais de decorados, tour virtual de lançamentos, peças diversas, WhatsApp, SMS, etc. Vídeos diversos em formatos de lives, disponibilizando em redes sociais, feitos por corretores e gerentes, falando de temas diversos. Empreendimentos decorados diferenciais consultivos, sobre o nosso setor em que nós estamos atuando mais fortemente, o setor noroeste, e sobre os investimentos no mercado imobiliário. As ações propostas. Engajamento na jornada de compra. Tivemos uma campanha institucional contra o Covid-19, com conteúdos sobre o posicionamento da empresa, a continuidade das obras e os principais cuidados adotados. Nós fizemos uma ampla campanha mostrando ao mercado que a Enclave continua totalmente viva, presente, com as suas obras em pleno andamento, até porque nós temos compromisso com milhares de clientes que compraram seus apartamentos ainda em construção, na planta, e nós temos prazos de entrega, são muitas obras em andamento, e nós estamos lá com essas obras funcionando normalmente, claro, com todos os cuidados, levando em conta todas as orientações, todos os protocolos adotados e recomendados pelas autoridades de saúde, né? Nós também, no aspecto online, nós estamos com fluxo de e-mails segmentados por tipologias de imóveis, por tipos de imóveis, 2, 3, 4 suítes, atendimentos remotos e virtuais, atendimentos presenciais agendados também. Quer dizer, é claro que o cliente hoje está mais inseguro, ele está mais relutante em encontrar-se com o corretor na nossa central de vendas para conhecer o decorado. Então, nós iniciamos essa jornada naturalmente pelo online e procuramos incentivá-lo a vir, que ele não vai encontrar um ambiente repleto de pessoas, um ambiente com aglomerações, pelo contrário, vai ser um ambiente totalmente preparado para receber, com toda a segurança, com todas as recomendações, com todos os protocolos previstos, e ele pode vir conhecer o seu apartamento, a sua unidade decorada, até ir à obra, conhecer uma unidade modelo no empreendimento, com toda a segurança que nós podemos oferecer. Então, esse é o nosso grande desafio nesse momento. Tá? Nós preparamos uma série de materiais para a nossa equipe, para os nossos corretores, investimos pesado nisso, para preparar esses vídeos, né, vídeo tour de um empreendimento que acabamos de lançar, que foi o nosso residencial Buganvilles, Jardim dos Buganvilles. Esse empreendimento é um apartamento de duas suítes. Empreendimento, acabamos de fazer um lançamento, tivemos uma abertura de vendas, vendemos 22 unidades, e na sequência tivemos o evento do Covid, né, Covid-19. Então, agora o nosso grande desafio é dar sequência a esse lançamento, por isso nós estamos investindo pesado em peças de WhatsApp, mídias sociais com links direcionados, fluxo de e-mails na base do RD, YouTube, landing pages e site. Preparamos tudo isso e já está à disposição da nossa equipe para que eles continuem com o lançamento desse empreendimento e continuem vendendo.
Fizemos também vídeo tour de decorados, né, com peças de WhatsApp, mídias sociais, da mesma forma. Preparamos esse material, já distribuímos para os corretores. Fizemos também um tour 360 dos decorados, que é uma ferramenta mais interativa, para que o corretor possa, para que o cliente possa conhecer melhor no detalhe esse imóvel que ele está pretendendo comprar. Enfim, nós estamos aí, então, com todas essas ações e mostrando que nós estamos vivos, presentes e acreditando muito que o nosso 2020 ainda será um grande ano, a despeito de tudo que nós estamos vivendo nesse momento. E deixo aqui a minha palavra de otimismo a todos e continuemos nessa luta, firmes e fortes, porque sairemos vitoriosos mais à frente. Muito obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Obrigado, Wilson, pelas palavras e por todas essas, fica claro aí, umas ações práticas diretas que a Emplave conseguiu realizar. Bom, eu vou chamar agora o nosso para soluções práticas e como as imobiliárias da rede NET Imóveis de Brasília estão agindo, né? Eu vou chamar o Pablo Bueno, que é CIO da NET Imóveis Brasília e da 61 Imóveis. A NET Imóveis foi a pioneira em redes imobiliárias do Brasil e o Pablo tem uma particularidade talvez única no mercado imobiliário, que o Pablo, eu defino ele como um publicitário transvestido de imobiliária, né? Sua empresa nasceu exatamente nesse momento, viu, de crise total, né, Pablo? Quando o mercado estava em total, começou a baixar, o Pablo entrou. Ele pegou o mercado imobiliário baixando e pegou agora essa subida que nós tivemos a partir de 2018 e 2019. O mercado estava tendo uma crescente, como o Diego bem colocou aí nos cálculos de TBI. E então ele é um case aí de sucesso, né, de formas diferentes de atuar. Então gostaríamos de aprender com você, Pablo, essas soluções práticas que a NET Imóveis está usando e que a 61 também. Por favor, a palavra é sua, fique à vontade para nos contar suas histórias. Maravilha, Marcelo. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Quero cumprimentar aqui o presidente do Sincor, o Vídeo Maia, todo mundo que está participando também. Marcelo, começando, primeiro só explicar um pouco, às vezes as pessoas não entendem o que é a rede imobiliária. Tá? A NET Imóveis é uma rede que, como você falou, é pioneira no Brasil, a gente já tem mais de 20 anos. Né? Em Brasília, nós somos 20 empresas que nós compartilhamos o nosso estoque e, além disso, nós nos ajudamos muito, nós compartilhamos conhecimento, nós compartilhamos boas práticas. E nesse momento que o mercado está enfrentando, e isso está sendo uma das principais coisas. A gente tem se ajudado muito. E aqui vai uma colocação que eu acho muito relevante. O mercado em si está fazendo isso. O volume de reuniões virtuais que eu tenho participado dentro da rede NET Imóveis e também com players de fora da rede, para nós discutirmos o momento em que nós estamos vivendo e dividirmos as práticas, está muito grande. Então, o mercado ele tem se ajudado. E eu acho que essa união ela está sendo extremamente proveitosa, né? A gente tem aqui o Léo, a Juliana o Léo da Remax, a Juliana da Rede Brasília. A gente tem conversado, a gente tem trocado figurinhas. Então, o mercado tem conversado e eu acho que isso é uma das ações que nós estamos tomando frente a essa situação. A gente não está sozinho. Então, acho que esse é um ponto muito relevante. Depois, na parte prática, a primeira coisa que eu acho que essa crise nos obrigou é que não temos mais a escolha de sermos ou não digitais. Nós temos a obrigação. E isso foi, eu acho, que a principal mensagem. Dentro das soluções práticas, uma coisa que tem funcionado muito bem são as visitas virtuais. Como assim? Nós temos criado, Marcelo, grupos de WhatsApp entre o proprietário, o interessado e o corretor. E nós fazemos uma videochamada entre os três. E isso, o proprietário, no caso, ele vai visitando o imóvel, né, filmando o imóvel, o corretor vai fazendo observações. E essa dinâmica tem permitido para que nós mantivemos o mercado movimentado, certo? Então, nós temos negociações em andamento, vendas realizadas, já utilizando essa ferramenta. Então, essa é uma da ferramenta importante. Outra coisa, dentro desse quesito de digitalização,
é óbvio, a assinatura digital, né? Então, a gente tem feito assinaturas digitais e eu acho que utilizar essas ferramentas tem sido alternativa, porque o mercado não parou. É claro, o volume de leads e de procura, principalmente na primeira semana da crise, diminuiu, mas ele vem gradativamente sendo retomado, tanto o volume de leads, como os clientes também se adequaram a essa nova dinâmica. Então, eles estão aceitando a visita virtual, eles estão aceitando a assinatura digital. Então, eu acho que, como todo mundo diz que crise é oportunidade, a gente está tendo uma mudança de paradigma de mercado ligado à questão tecnológica, né? Ligado a essa questão da virtualidade das visitas, das relações, e eu acho que isso está sendo muito proveitoso. Tá? Uma palavra que eu quero dizer aqui, Marcelo, é o seguinte: os corretores de imóveis, principalmente, que são as pessoas que estão na ponta, eu vou só te corrigir, eu me formei em publicidade, mas eu sou corretor já desde sempre, digamos assim, entendeu? Então, eu sou um corretor com formação em publicidade, não um publicitário corretor. Certo? E aí, o que acontece? A gente está no momento em que as pessoas estão em casa. E se elas estão em casa, elas estão também próximas ao telefone. Está num momento muito propício da gente criar relacionamento com os clientes, nos aproximarmos ainda mais dos clientes. Então, o corretor que tem o volume de captações grande, ele tem por obrigação de ligar para todas essas captações e se manter próximo a esses clientes. Todo corretor que tem um volume de clientes na sua base, ele tem que estar fazendo relacionamento com todos esses clientes. Porque muitas vezes a gente dá mais valor ao lead novo, ao cliente novo, a gente cria a expectativa que o próximo telefone que tocar vai ser um cliente que vai comprar, e a gente está abandonando o cliente antigo. Então, eu acho que esse momento serve uma reflexão muito grande, individual de cada corretor, se eu estou mantendo o relacionamento com a minha base de clientes, ou se eu não estou só esperando o próximo cliente chegar. Então, acho que isso cabe uma reflexão muito grande, e eu posso dizer, dos corretores que eu tenho acompanhado, que têm feito esse tipo de ação, o resultado tem vindo. Porque as pessoas, por estarem em casa, estão mais suscetíveis a receber esse tipo de chamado, estão com mais atenção disponível. Tá? Um outro ponto que eu quero ressaltar, que eu acho que está no papel de evolução que essa crise está trazendo para a gente, as imobiliárias, a gente está tendo que evoluir muito na qualidade da demonstração digital do imóvel. A começar pelas fotos, que já vinham uma crescente de qualidade nisso, a necessidade de vídeo, e claro, a gente está evoluindo para os passeios virtuais. Né? Diferente das construtoras que não têm um volume de plantas distintas muito grande, para nós imobiliárias focados no mercado de terceiros, é um desafio muito grande, porque são muitos imóveis distintos para produzir. E as imobiliárias estão tendo que correr atrás dessa situação para permitir que essa visita virtual ela se torne mais prazerosa e que o cliente consiga cada vez ter mais informação disponível online para ele. Tá? E antes de encerrar, Marcelo, né, tentando abranger aqui vários assuntos, sobre o que eu acho que é o nosso papel nesse momento, o que a gente na prática está fazendo, seguindo o que o Diego colocou, e eu até agradeço muito o material que ele mandou, eu até comentei com ele mais cedo que eu usei com a minha equipe esse estudo relacionado ao ITBI, foi um estudo muito proveitoso. Eu fiz uma leve, utilizei basicamente os dados, fiz alguns estudos em cima desses dados. Se o nosso mercado cair 60%, a gente tem quase 500 milhões de negociações para acontecer nesse mês. Porque, pela média, a gente tinha um volume de 1 bilhão e pouco de negociação mês em 2019. Ou seja, 500 milhões é muita negociação, é muito VGV. Então, a gente tem ainda um potencial, independente da queda, muito grande. Agora, quem vai pegar isso é quem tiver mais antenado digitalmente, mas principalmente com melhor relacionamento com a sua base de clientes, gerando uma credibilidade pessoal do corretor com os seus clientes. Isso é um momento, isso é, na minha visão, a parte principal que o corretor individualmente pode fazer. Tá? Então, eu acho que assim, e outra perspectiva, voltando nessa questão que eu queria, antes de encerrar, eu já acho que até extrapolei um pouco o tempo, né? Tudo certo, cara. Mas é o seguinte, levantando os dados de mercado, a gente vem há 3 anos com a média do preço de aluguel crescendo. E a média do preço dos imóveis estáveis ou caindo um pouco. Isso começou a criar uma tensão.
porque quando você sobe o valor de aluguel, você naturalmente daqui a pouco vai ter uma elevação do preço de imóvel. Esses valores eles não estão distintos, eles não são separados, eles estão na mesma dinâmica. E a gente estava começando um ciclo de valorização do preço dos imóveis. E o que eu acredito que vai acontecer por conta da crise é que esse ciclo ele não vai mudar. As bases para esse ciclo acontecer, muito porque a nossa economia ainda é pautada no serviço público, então nós não vamos ter uma queda tão grande como o resto do país na nossa economia, é que esse ciclo de elevação, o início dele vai ser mais alongado, ele não vai ser tão íngreme. Então a gente tem mais tempo, e essa foi uma questão que eu coloquei muito forte com a minha equipe, dizendo o seguinte, gente, o que o mercado está passando agora é como se fosse uma tomada de tempo para uma prova de Fórmula 1. Está todo mundo correndo agora, vendo quem vai fazer o melhor tempo, para quando o mercado voltar com toda a força, saber quem vai largar na frente. Então, eu acho que as nossas perspectivas para esse ano, em termos de necessidade de compra, em termos de possibilidade de elevação de preço, elas permanecem, elas só vão ter um tempo diferente para acontecer. Mas o volume de oportunidade para o corretor fazer negócio, ele não diminuiu, não. Ele está em pausa. Mas o corretor que parar de trabalhar agora, ele vai lá para trás na fila e não vai conseguir chegar no que está largando na frente. Então, eu quis aqui resumir um pouco toda a visão que a gente está tendo e a mensagem final é: o mercado não parou. Estamos tendo visita, estamos tendo venda. Agora, quem trabalha mais vai ganhar mais. É isso, Marcelo. Obrigado, Pablo. Obrigado pelas palavras. Quando eu quis colocar a questão de você ser um publicitário, tanto de mercado imobiliário, que ia colocar que era só para criar um impacto mesmo, para que as pessoas entendam que você trabalha de forma muito diferenciada, tá? Parabéns aí pelo trabalho da Netmóveis, que é brilhante, né? Parabéns pelas palavras. Relacionamento é confiança, né? Então, se a gente não gera confiança, a gente não gera relacionamento. Então, é um relacionamento comercial, mas o corretor e a imobiliária que vende o imóvel, ele vai ser sempre lembrado, né? As pessoas vão lembrar isso eternamente. Afinal de contas, a gente não vende imóvel, a gente vende lares, né? É que a gente não usa essa palavra no nosso jargão, no caso. Então, é o seguinte, para mim está claro isso, Pablo. Queria colocar aqui que realmente tudo que você falou condiz com o que está acontecendo no reflexo do tráfego, leads do portal. E uma coisa que eu não coloquei, que eu queria colocar também, que aumentou muito a procura de imóveis para alugar, casas para alugar, aumentou mais do que o normal, aumentou 31%, e casas para venda aumentou 18%. Tá? Então, assim, isso é um reflexo, obviamente, do fator aí específico, obviamente estou falando de imóveis prontos, né? Não estou falando de lançamentos, isso é uma situação relativa ao momento atual que nós estamos agora. Bom, vamos lá. Eu queria convidar agora para Soluções Práticas 2, como as imobiliárias da rede Remax Brasil estão agindo. Eu queria convidar o Leonardo Guerra, que é CIO da Remax Brasília, master franqueado, com vasta experiência no mercado imobiliário do DF, Brasil e internacional, já que a Remax é a maior rede imobiliária do mundo, né? Então, Leonardo, por favor, nos dê a honra da sua palavra. Ótimo, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia, meus amigos palestrantes, bom dia a todos os participantes aí do painel. É sempre uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouco do que a gente vem observando nos mercados, né? Para vocês terem uma ideia, e principalmente para quem é participante, já tem um ano que eu venho fazendo um café com empresários do mercado imobiliário. Quase todos os palestrantes aqui já tiveram participando do e a gente traz sempre ideias, né, e novidades para que norteiem o direcionamento dos negócios. Como marca, a minha preocupação é sempre em dar suporte para empresários e corretores, e ao longo desse último ano eu venho falando sempre que há necessidade de o corretor se atualizando, tanto o corretor como o empresário, né? E o que aconteceu nesse momento, quando a gente para analisar, esse freio de arrumação é uma necessidade iminente dessa mudança, porque já foi falado aqui a necessidade de fazer ou utilização da tecnologia
Eu não acredito que a solução vai se tornar tecnológico. O Pablo falou muito bem, eu acho que o momento de conexão pede o contato com a pessoa, então, por mais distante que a gente tenha, a gente usa ferramentas de tecnologia, mas para estar próximo, para sentir o calor humano, né? Então, assim, esse momento é um momento que de fato, gera uma dificuldade maior, principalmente para quem não estava preparado para isso. Para vocês terem uma ideia, as nossas agências aqui em Brasília trabalham com tour virtual, 360 nos imóveis. Então, isso, nesse momento, facilita muito nas visitas, né? Mas, especificamente sobre o momento, sobre o Covid-19, quando começaram as primeiras notícias, nós, no Brasil, estabelecemos um comitê de crise para que a gente pudesse nos antecipar e ajudar, de fato, os nossos associados a passarem o mais ileso possível por esse momento. A gente tem conversado com pessoas ao redor do mundo todo, a gente tem, como o Marcelo falou, uma presença mundial em mais de 110 países, então a gente conversa com pessoas na China, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos. Anteontem a gente teve um webinário com o desenvolvedor da Remax Internacional lá nos Estados Unidos. Assim, o que eu queria passar aqui para todos é que, no primeiro momento, e mostrado lá pela pesquisa do Marcelo, é natural que as pessoas paralisem, entrem em choque até, né? E parem de prospectar e fiquem com medo de fazer negócios. Mas, gradativamente, isso vai retomar. O mercado imobiliário é diferente de vários outros mercados, como, por exemplo, de hotelaria, que uma noite de hotel não vendida hoje vai ser vendido o imóvel amanhã, então é como uma represa. Esses imóveis que estão colocados à venda, eles vão ser vendidos mais cedo ou mais tarde. De fato, o profissional tem que estar mais preparado, como diz a lei de Darwin, né? Não é o mais forte, não é o mais antigo, mas é o que se adapta mais rápido. Então, essa adaptação, agora ainda mais, exige uma velocidade maior, né? Então, a gente está passando por isso junto. O Pablo mesmo mencionou, a gente tem conversado muito entre redes, entre imobiliárias, para ajudar. Como fruto daquele comitê de crise que foi estabelecido na Remax Brasil, para vocês terem uma ideia, hoje são 340 operações abertas no Brasil, com mais de 4.200 corretores associados. E a nossa preocupação é que o corretor, na ponta, ele não deixe de gerar faturamento, né? O ganha-pão dele, né? Porque, na verdade, o corretor ele não é funcionário, né? A gente sabe muito bem disso, então é um profissional liberal. Mesmo associado a uma marca, ele tem que produzir o resultado dele, né? Então, em função disso, nós criamos internamente uma cartilha que é uma cartilha para ajudar os corretores, especialmente a atuarem nesse momento, tá? E ficou uma cartilha muito completa, com detalhes de como fazer no dia a dia, para que ele possa desenvolver e continuar desenvolvendo o trabalho dentro dessa nova realidade. E aí, o que nós decidimos internamente também? Que o mercado merece de uma ajuda e que a gente qual é a contribuição que a gente pode fazer para as pessoas que estão no mercado. Então, independente de serem associados ou não. Então, nós estamos disponibilizando, eu já liguei para algumas pessoas para poder oferecer essa cartilha, alguns empresários, corretores do mercado imobiliário. E eu estou colocando aí na tela, quem quiser, tiver interesse em receber essa cartilha, para que possa utilizar no seu dia a dia, vai ser um prazer enorme enviar para cada um de vocês. Então, aí está na tela o meu contato, o meu telefone, o meu WhatsApp, o meu e-mail. Quem
quem quiser, tiver interesse, me manda um zap, me manda um e-mail. Vai ser um prazer compartilhar com todos vocês, porque a gente precisa, de fato, passar por esse momento de uma forma mais ilesa possível, que eu costumo dizer, né? Então, não dá para perder, o Pablo falou muito bem, não dá para perder o contato com o cliente final. Esse negócio é um negócio de relacionamento, é um negócio de geração de confiança, e agora, mais ainda, a gente precisa estar mais próximo ainda. É mais fácil você fazer negócio hoje com alguém que você já conhece, que é cliente, do que com quem você não conhece. Então, assim, esse é um momento de conexão, é um momento que a nossa recomendação dentro da rede é sempre nesse sentido, tá? Então, Marcelo, é mais ou menos isso que eu queria falar rapidamente, para não tomar muito tempo aí. A gente pode conversar, e se a gente avançar para fazer webinários individuais aqui, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa. E é isso, me coloco à disposição de todos, quem tiver com alguma necessidade, alguma dificuldade, quiser, né, trocar uma ideia, esses são os meus contatos. E, por favor, vai ser um prazer enorme poder falar e poder trocar ideias e, eventualmente, direcionar para mais parcerias dentro da rede. Tá certo? É isso aí, gente. Sucesso a todos. Eu estou muito... Tem duas coisas que devem acontecer nesse momento. O aumento de divórcio e o aumento de filhos, né? Então, uma das duas coisas pode acontecer, e nos dois casos, certamente haverá necessidade de compra e venda de imóvel. Então, eu estou muito confiante de tudo que vai acontecer daqui para frente, e a gente tem que pensar positivo. É isso aí, gente. Um abraço. Eu ganho nas duas pontas. Obrigado, Léo, pelas palavras. Muito bem observado. Queria aproveitar que o Léo falou, eu realmente falhei nisso. A ideia é que nós consigamos fazer webinars terças e quintas, tá, gente? Esse aqui é um webinar de overview, e aí a gente consiga falar de formas mais práticas e diretas durante essa semana, tá? Léo, muito bem observado aí, né? As famílias ou vão aumentar, ou então vão separar aí no caso, né? A possibilidade é essa, né? Então, obrigado por todas as suas experiências. Agora vamos para soluções práticas, como as imobiliárias da Rede Brasília Imóveis estão agindo, com Juliana Rezende, CIO da Rede Brasília Imóveis e da Coem Imóveis. A Juliana é a voz das mulheres neste evento, tá? Nova, mas muito experiente, lidera a maior rede do Distrito Federal, que é a Rede Brasília Imóveis, né? E a sua própria empresa, que é a Coem, juntamente com o seu pai, o Marco Antônio, uma empresa extremamente consolidada com mais de 30 anos. Então, Juliana, por favor, nos dê o prazer das suas palavras. Estamos aguardando. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite, Marcelo. Participar aí com esses grandes nomes do mercado é realmente um prazer. Bom, o Pablo já falou bem sobre isso, né? Essa epidemia, essa pandemia tem feito a gente se reinventar e procurar antecipar práticas e tecnologias que a gente estava pensando em deixar isso mais para o futuro, né? Mas o mais legal mesmo é essa aproximação que a gente tem tido, né? Então, assim, a gente tem... Muita coisa está mudando, está tudo mudando muito rápido, acontecem medidas provisórias novas, a gente está aprendendo a trabalhar de uma forma completamente diferente, né? Então, a gente tem estreitado muito essa relação, e é uma coisa que a gente não tinha tanto antes, né? Então, esse contato quase que diário tem sido o mais legal da gente ver mesmo, né? E das questões práticas que as imobiliárias da rede estão fazendo, além das visitas e desses outros pontos que o Leonardo e o Pablo falaram também, a gente está procurando focar bastante no cliente. Então, a ideia é estar sempre disponível ali para o cliente, a gente lembrar ele que a gente está sempre presente, não só no momento de alta, e aproveitar que a gente está tendo mais tempo para se colocar à disposição, entender melhor o imóvel dele, porque agora que ele está lá dentro do imóvel mais tempo, ele também vai ter uma visão diferente, então ele pode indicar para a gente pontos mais interessantes para a gente explorar nos anúncios, fazer contato também com os clientes que a gente tinham desistido da venda ou da locação e tentar puxar esses imóveis de novo para as carteiras, né? Colocar elas nos estoques novamente.
Um outro ponto que tem sido interessante também é que a gente está com esse tempo sobrando, então vamos aproveitar para rever nossos anúncios, readequar os preços, readequar os textos, as fotos, incorporar tecnologias novas, os vídeos, os Tour 360, que são coisas que a gente não tinha tanto no mercado de terceiros ainda, né? Mas principalmente aproveitar esse tempo para o treinamento também das equipes. Então, a gente está com bastante tempo disponível, muito conteúdo novo na internet, muita coisa que antes estava mais fechada, era conteúdo pago, conteúdo muito bom, está tudo muito acessível agora. Então, a gente quer que nossos corretores aprendam, aproveita que está tendo pouca visita nesse momento, é uma pausa, como o Pablo e o Leonardo falaram bem, a gente está só se adequando a esse momento, mas quando voltar, vai voltar com tudo. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e aprender tudo que a gente pode aprender. Aprender as tecnologias novas, as ferramentas, porque os nossos consumidores vão demandar isso. E muita coisa vai mudar, porque a gente não vai mais ter o normal que a gente tinha 2 anos atrás, né? O Rafael Lascentes falou isso num vídeo esses dias. O normal vai ser outro, vai ser diferente. A gente tem que estar pronto para esse novo normal. Porque os clientes eles vão demandar coisas diferentes. A gente vai ter essa mudança na forma do cliente conhecer o imóvel, a percepção dele do imóvel também. Então, coisas que ele achava importantes antes, ele vai talvez não achar tão importantes agora, então ele vai querer um imóvel diferente. Existe também a tendência de que uma grande parte da população continue no home office, porque esse dado antes, no Brasil a gente tinha só 4,8% da população trabalhando em home office, né? E a FGV liberou um estudo essa semana de que esses dados devem aumentar em 30%. Então, vai ter muita gente que vai ficar em casa. E essas pessoas vão ter necessidades diferentes trabalhando dentro de casa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para atender esse público também, porque essas pessoas vão demandar novos imóveis. E vai ter também uma tendência de pessoas buscando por mais segurança, né? Porque o mercado financeiro ele está dando uma certa instabilidade nesse momento. Então, a gente também vai ter um público buscando imóveis no sentido de ser um ativo mais seguro, né? Então, esse momento de pausa é isso, é para a gente se preparar, porque na hora que engrenar de novo, a gente tem que estar pronto, porque vai ser rápido. Então, a gente se organizar para isso mesmo. Gente, obrigada pela oportunidade de falar e pelas ideias compartilhadas. Opa. Obrigado, Juliana. Fantásticas suas observações, no caso. Você foi muito ponderada, né? Colocou muito bem os pontos aí, no caso. Fez um breve resumo, no caso. Como o Pablo foi iniciante, né? Foi quem iniciou, falou muito bem das práticas e estão sendo todas elas validadas, tanto pelo Leonardo da Remax quanto por você agora, né? Então, todo mundo está com a mesma visão clara e eficiente que o mercado ele está assim, se tendenciando para uma extrema digitalização, né? E que todo mundo tem que trabalhar nesse novo mercado e, como você mesmo pontuou aí, os exemplos claros, né? Eu volto ao exemplo das ferramentas e ações na Bolsa de Valores que todas as empresas extremamente digitais estão se valorizando e as empresas extremamente não digitais, menos digitalizadas, estão caindo, né? Então, quem saiu na frente de deliveries, aquelas pessoas que já faziam isso efetivamente, estão conseguindo crescer seus valores das ações. Um exemplo claro é a própria ferramenta que nós estamos utilizando agora. Bom, agora vamos entrar agora no mercado, sempre aproveitando isso, né? Vamos entrar no mercado 100% digital, esse é o tema. Documentos e soluções. Quem vai falar vai ser o Júlio Abdala, CIO da Abdala Vegas Advogados. O Dr. Júlio é um advogado com larga experiência no direito comercial aqui no Distrito Federal. Ele ficou focado, está com foco aproximadamente em 15 anos também em empresas digitais. Tá? Ele é advogado da ADF Imóveis, foi nosso advogado durante todo o período anterior também, né? É advogado das empresas Clique Retire e Time Pro, dentre outras. Então, eu queria pedir aí a entrada do Dr. Júlio para tentar ajudar todo mundo a saber como fazer isso de forma organizada e tornar o que a gente faz digitalmente, tornar isso
seguro. Por favor, Togério, dê a nós a sua palavra, por favor. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Um excelente dia a todos. Bom, quem está nos ouvindo, quem está participando da audiência desse webinar agora e quiser ter uma operação digital no mercado imobiliário, vai precisar conciliar 2 fatores importantes. De um lado, a tecnologia e do outro, as melhores práticas em termos de documentos eletrônicos com validade jurídica no Brasil, né? Em termos de tecnologia, eles estão todos muito bem acompanhados aí pela DF Imóveis. A DF Imóveis tem tecnologia em abundância, tem soluções para intermediar propostas, para definir percentuais de comissão em parceria, para agendamentos de visita online e tudo mais. Então, meu propósito hoje é trazer um pouco de luz em termos, nesse assunto de documentos eletrônicos, de assinaturas eletrônicas, de contratos e outros documentos jurídicos. E as chances são que a maioria das pessoas que estão aqui participando desse webinário não possui uma rotina de assinatura eletrônica nos seus contratos, nos seus documentos. A gente acompanha no escritório e aproximadamente 60% das pessoas com quem a gente se relaciona lá, entre clientes, fornecedores e parceiros, não possuem uma rotina de assinatura eletrônica dos seus documentos. A gente já viu que as redes estão organizadas, já estão se antecipando, já estão utilizando soluções como essa, que são importantes especialmente em momentos como esse, né? O chat não está aberto, mas vamos lá, nós temos hoje em torno de 220 pessoas participando aqui. As chances são que mais de 120 pessoas, entre empresas e profissionais, não utilizam assinaturas eletrônicas. Compartilhe com a gente pelo Q&A aí, pelo perguntas e respostas, se você utiliza, se não utiliza, se acha importante utilizar. O fato é que se você não utiliza, quem não tem ainda uma solução como essa, não precisa ficar preocupado, porque ainda dá tempo de implantar com facilidade e com segurança e começar a experimentar os benefícios que assinaturas eletrônicas de documentos traz, né, para a rotina, para o nosso dia a dia. E quando eu estou falando de benefícios, vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu estou falando de alguns benefícios super marcantes. Por exemplo, nós estamos falando de uma redução de até 80% do tempo de fechamento, de aperfeiçoamento de um contrato. Desde o momento em que a minuta ficou pronta, até ela circular entre todos os interessados, o deslocamento para suprir as outras formalidades. A média que se apura, os estudos indicam que no mercado imobiliário demanda-se de 2 a 4 dias para poder se aperfeiçoar um contrato. Nós estamos falando que através de assinaturas eletrônicas isso pode ser feito com facilidade dentro de poucas horas. Outros benefícios como a comodidade e a mobilidade de todos os envolvidos, a gente pode assinar contratos, procurações, termos de vistoria, termos de visita, todos esses documentos com um simples toque no seu celular a qualquer momento, a qualquer hora, um clique na tela do seu computador. E, como esses, tem inúmeros outros benefícios que as pessoas experimentam utilizar soluções como essa. E o que mais está relevante nos dias de hoje é o fato de que o seu negócio não precisa parar, porque há um momento de quarentena, de isolamento social ou de pandemia, né? Os negócios jurídicos podem continuar acontecendo, mesmo que de maneira remota. De maneira geral, as pessoas têm essa consciência e percebem que esses benefícios estão presentes e são importantes. Mas o que leva, então, a maioria das pessoas ainda a não terem soluções de assinaturas eletrônicas dos seus negócios? A gente fez um levantamento disso no escritório e apurou 4 fatores principais que impedem as pessoas e as empresas de terem assinaturas eletrônicas dos seus negócios. E o mais relevante é uma incerteza, uma insegurança a respeito da validade jurídica daquele negócio que eu vou estar entabulando. Ou, às vezes, eu sei que é válido, mas como fazer para que esse negócio não me traga problema no futuro? Ninguém quer ficar firmando documento e contrato para ter um problema no judiciário no futuro, né? Se esse é o seu caso, se você tem essa insegurança, fica tranquilo que você não está sozinho. E eu vou até compartilhar. E é claro, é uma dúvida importante, porque tem a forma correta de se utilizar a assinatura eletrônica e tem inúmeras formas equivocadas que te geram uma insegurança e uma incerteza no futuro, né? Esse é um tema muito profundo. E eu vou compartilhar com vocês um link de um artigo mais denso que eu tenho a respeito desse assunto. A gente não está com o chat ativado, mas alguém faz uma perguntinha no Q&A aí, pede o link que eu compartilho o link para ficar mais fácil vocês copiarem e colarem. Tá? A gente não vai ter tempo... Júlio, só para você tocar muito no Q&A aí no caso, eu estou respondendo todo mundo, depois vou pegar todos os dados das pessoas e vou repassar para vocês fazerem uma resposta mais conclusiva, tá? Só para ficar mais tranquilo. Tá bom? A gente não vai ter tempo, efetivamente estamos com tempo limitado, não vamos ter tempo de aprofundar nesses temas. O que eu posso antecipar para vocês é que os contratos eletrônicos têm a mesmíssima validade que qualquer outro tipo de contrato que é admitido no direito brasileiro. Dizendo que é tão válido quanto um contrato que é feito, ou um documento que é feito manuscrito à mão,
né, manuscrito num papel, ou um contrato que é impresso, ou um contrato que é verbal. Tem a mesmíssima validade jurídica. O que diferencia uma forma de contratação da outra é o quanto de prova eu vou precisar produzir para comprovar que aquele contrato efetivamente aconteceu ou para comprovar quais os termos que estão envolvidos nesse contrato. É por isso que a gente sempre recomenda, e a prática mais comum no mercado, é nós utilizarmos os contratos escritos e os contratos que são assinados por testemunhas, porque os termos do contrato estão muito bem definidos ali naquele documento e as testemunhas participaram daquele ato e confirmam, dão fé de que aquele ato efetivamente aconteceu entre aquelas pessoas. Então, eu não fico dependendo de prova para poder, enfim, comprovar que existe um contrato entre essas duas pessoas. A ótima notícia que eu tenho para dar para todo mundo, preste atenção, é que é possível utilizar contratos eletrônicos, documentos eletrônicos, com assinaturas eletrônicas, com a mesmíssima validade e, hoje em dia, de novembro para cá, com a mesmíssima executividade que outros contratos, impressos, enfim, com a validade jurídica no nosso país. Tá? A única coisa que a gente vai precisar se atentar é com relação a 2 requisitos adicionais. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. É importante vocês tomarem nota. Com relação a documentos jurídicos, nós estamos falando de 2 requisitos adicionais: autenticidade e integridade. Se eu atender esses 2 requisitos, os contratos eletrônicos vão ter a mesmíssima validade que outros contratos e executividade que outros contratos. Então, também é um tema super profundo, nós não vamos poder nos aprofundar nele. Se você quiser, você que está nos ouvindo aqui, quiser entender um pouco melhor sobre esses 2 requisitos, ter um passo a passo mais detalhado sobre como implementar uma rotina de documentos eletrônicos no seu negócio, compartilhe e manda no Q&A e fala assim: eu quero, que vocês quiserem mesmo de verdade, a gente faz um outro webinário mais específico sobre isso, ensinando com mais cautela o que se deve fazer e ensinando com mais profundidade o que se deve fazer para manter a segurança nessas relações eletrônicas. Tá? Bom, mas como é que a gente pode ver, na prática, as assinaturas eletrônicas funcionando e fazendo a diferença no seu dia a dia, no mercado imobiliário, especialmente em tempos de isolamento social e de pandemia? Um exemplo que já foi comentado aqui pelos colegas anteriormente, que você, como corretor de imóveis, como uma imobiliária, você tem a possibilidade de aproximar o interessado na compra de um imóvel, por exemplo, com o proprietário, mesmo de maneira remota. As redes e diversos profissionais já estão utilizando aí os tours virtuais, as visitas virtuais. Né? Mas como é que eu garanto a minha participação como intermediador no negócio, de maneira remota? A gente sabe que, fisicamente, vocês têm um termo de visita, que a gente recomenda, inclusive, que seja assinado pelo proprietário do imóvel, por você, corretor, pelo interessado, e esse termo de visita cria esse vínculo entre os 3 envolvidos. Agora, como é que eu vou assinar o termo de visita se a própria visita está sendo online? Com uma solução de assinatura eletrônica de contratos. Se vocês entrarem no site da DF Imóveis, por exemplo, vocês vão ver que todos os anúncios, lá tem um linkzinho chamado termo de visita. Dentro desse link do termo de visita, já tem um termo de visita prontinho, com os dados do imóvel, tudo preparadinho para que os corretores possam formalizar aquela aproximação, aquela intermediação que foi feita entre o vendedor e o comprador, por exemplo. Né? E esse termo de visita já está preparado, já existe uma cláusula de conformidade, um consentimento expresso para que esse documento seja assinado eletronicamente. Das diversas formas que a gente tem que assinar. Claro, se você não tem hoje um método, uma ferramenta de assinatura eletrônica, o que a gente recomenda é que procure rápido se inteirar sobre esse assunto e implantar algum sistema como esse. E se você não pode fazer isso imediatamente, enquanto isso, busque. O que a gente recomenda é que você colhe o máximo de informações, o máximo de prova possível a respeito desse negócio, para que você não fique a descoberto sem algum documento, alguma relação jurídica bem estabelecida, muito clara, e você tem que eventualmente depender de judiciário ou depender de consenso e de acordo entre as partes para poder alcançar o seu propósito enfim, ter o resultado da sua intermediação. Tá? Mas é isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que esse bate-papo tenha sido valioso aí. Desejo sucesso e os melhores negócios para todos vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí pelo Q&A, na ferramenta de perguntas e respostas. E a gente se encontra aí nos próximos webinários para falar mais a respeito desse assunto. Tá? Um excelente dia a todos. Júlio, vou só contextualizar algumas coisas. Nós tivemos 24 pessoas aqui falando que utilizam a assinatura digitais, tá?
já estão sendo colocados aqui, que muitas pessoas utilizam. Uma pergunta, espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho que é impertinente aqui rapidamente, você falar. Ops. Tá. Qual ferramenta você está, que o pessoal está sugerindo que a ferramenta tecnológica que você usa? Aqui o pessoal está falando da Authentic, tem gente falando do DocSign e outras no caso. Especificamente o seu escritório como exemplo, qual ferramenta você utiliza hoje e por quê, rapidamente? Não, o Setor digital. Você tem inúmeras não, você tem muitas ferramentas, algumas boas ferramentas de referência em termos de assinatura eletrônica. É importante escolher com sabedoria e não se arriscar, porque é a tecnologia por trás dessa ferramenta que vai garantir a autenticidade e integridade necessárias para a prática desse ato eletrônico. No nosso escritório, a gente utiliza a Authentic e a D4Sign. E não precisam ser necessariamente essas, tá? São as que a gente utiliza e a gente, nesse momento, inclusive, está numa consultoria com um cliente, uma empresa do mercado imobiliário, e o fato é que cada ferramenta tem uma funcionalidade, um plano e alguma dinâmica que atende melhor a expectativa de cada negócio. Tem negócios menores, tem negócios maiores, em quantidade de documentos e tudo mais. Então, tem que fazer bastante pesquisa. O importante é realmente estar preparado, com uma estrutura de documentos jurídicos preparadas para poder operacionalizar via assinaturas eletrônicas e, com a orientação correta, escolher as ferramentas e a prática que melhor se adequa e garanta a segurança da operação eletrônica, porque não é recomendável fazer sem a segurança adequada, ficar dependendo de conflitos no futuro, né? Muito obrigado, Júlio. Obrigado pelas informações. Vou passar aqui agora, foi muito válida a sua colocação, os seus exemplos, né? A gente tem realmente, nós já estamos 100% digitalizados lá na DF Móveis há bastante tempo. Estamos em home office desde o momento no qual foi declarada a pandemia. No dia seguinte, todos entramos em home office. Nós temos essa facilidade. Nós nascemos em home office em 2017, né? Então, temos essa facilidade para isso, tá? Então, agradecer a sua participação e sua parceria de anos aí, no caso. Vou chamar agora o doutor Alan Guerra, que vai falar sobre os cartórios do DF, protocolos eletrônicos e atendimentos. O Alan Guerra é tabelião do cartório do 4º Ofício de Brasilândia e presidente da ANOREG, né, que é a Associação dos Cartórios. Alan está à frente da ANOREG DF há mais de 12 anos, não é isso, Alan? Um pouquinho menos, são 8 anos. 8 anos? Eu fiz a conta errada, então, desculpa aqui. Eu achei que fosse... Nada, não, porque eu era diretor, depois me tornei presidente. Tá certinho, é isso mesmo. Está sempre aí na linha de frente, né? O Tá trabalho certo. é muito eficaz, é colaborativo, inclusive instrui aí o GDF nas regularizações fundiárias, é um ator muito importante do mercado imobiliário, muito positivo, sempre antenado e sempre à frente do mercado de cartórios. Então, Alan, eu gostaria das suas palavras aqui no caso, para que a gente consiga entender melhor como é que os cartórios estão atendendo e como é que está nesse processo de protocolos eletrônicos e tudo mais. Eu sei que vocês seguem uma determinação da Corregedoria do Tribunal de Justiça Federal e vocês têm as suas limitações jurídicas, mas nós gostaríamos muito dessas palavras que a gente pode ajudar, que o consumidor final pode saber sobre isso. Muito obrigado, doutor Alan. Marcelo, obrigado, bom dia a todos, parabéns à DF Imóveis. Marcelo, senhores, nós cartórios, eu ouvi aí o Diego, ouvi o Guerra, o doutor Júlio Abdala, e todo mundo falou de atos que a gente faz, mesmo não sendo mercado imobiliário. A gente, por exemplo, já registra aqui no Distrito Federal 4.900 crianças todos os meses, registra 900 óbitos, a gente informa eletronicamente a Secretaria de Saúde a razão desses óbitos para haver um monitoramento aí, especialmente para aqueles decorrentes de Covid. No mercado imobiliário especificamente, nós tivemos uma importância muito grande com 2 atos que deixaram de ser feitos no judiciário e passaram a ser feitos em cartório. Por exemplo, nós tivemos uma lei que permitiu que divórcios e inventários sejam realizados em cartório. Então, nós tiramos um ato que era feito em 8,
6, 4 anos para 5 ou 15 dias, né? Se a Secretaria de Fazenda emitir a guia de imposto de transmissão rapidamente, a gente faz um divórcio e um inventário em 2 dias ou até 15 dias. Tivemos o que eu considero o mais importante, que foi na década de 90 ainda, mas ele tem reflexo até hoje, que foi a criação da Lei da Alienação Fiduciária. E o que de mais importante que essa lei fez? Ela transformou, ela tirou praticamente o instrumento da hipoteca e criou a alienação fiduciária. E qual a grande diferença? Que a hipoteca era executada na justiça e a alienação fiduciária é inteiramente executada em cartório. E, nesse período, nós criamos um sistema 100% digital da execução dessa alienação fiduciária. Então, se hoje há muito crédito imobiliário, ele decorre da grande liquidez e da certeza do credor de que vai receber esse crédito. É um ciclo virtuoso. O banco empresta mais porque tem crédito, tendo crédito há mais construção e há mais consumo. Nós temos uma medição de que, por exemplo, o maior usuário, o maior credor de carteira imobiliária do país, no Distrito Federal, ele usa a execução eletrônica da Anoreg para essa alienação fiduciária e ele recebe em 30 dias 93,27% do que ele mandou para a execução. Isso faz com que menos pessoas percam seus imóveis porque elas são notificadas a purgar a mora num prazo em que elas ou conseguem pagar ou têm uma margem para renegociar aquele débito. Bom, vamos falar agora especificamente da Covid, do nosso caso, o atendimento especial que foi determinado agora. O Tribunal de Justiça, ele determinou o fechamento dos cartórios até 30 de abril. E no dia que ele determinou o fechamento, nós propusemos um sistema de atendimento que previa fechamento dos cartórios, mas um atendimento em meio eletrônico para os instrumentos destinados aos cartórios de imóveis e um atendimento presencial para os outros atos, mediante agendamento. Reconhecimento de firma em transferência de veículo, testamento, ata notarial. A gente faz uma gama muito grande de serviço. Por ano, a gente pratica mais de 12 milhões de atos jurídicos, ou seja, 1 milhão de atos jurídicos por mês são praticados com segurança nos cartórios do Distrito Federal. A primeira coisa, o primeiro ponto, a primeira ferramenta que veio para ajudar o mercado em mercado imobiliário quanto aos cartórios. Todas as nossas certidões estão na internet. Todas as nossas certidões podem ser acessadas na nossa plataforma, em anoregdigital.com.br. Então, isso, se precisa da certidão de ônus, uma simples visualização de matrícula ou as certidões outras de registro civil, estão todas esse é o portal que vai encaminhando para diferentes plataformas. Segundo ponto, nós criamos aqui no Distrito Federal o assinador digital de escritura pública. O Júlio Abdala falou há pouco de documento eletrônico assinado com certificado digital. E é exatamente isso que nós fizemos. Como funciona o assinador digital? O usuário demanda ao cartório de notas de confiança dele que quer lavrar uma escritura eletrônica. Envia a documentação toda por e-mail e aquele cartório prepara a escritura eletrônica, faz um upload do documento eletrônico no assinador e envia um link para todo mundo que vai participar daquele ato. Ele envia um link para quem vai ser mero observador do ato, por exemplo, um estagiário da empresa que vai fazer alguma redação de alguma correção de cláusula. Ele envia um link para quem vai assinar a escritura, mas não é parte, por exemplo, o aprovador, por exemplo, o advogado da empresa, e um link para quem é parte da empresa, aquele que apresenta a empresa, o sócio-diretor, o gerente. Essas partes acessam, conferem o ato, plugam o seu certificado digital e assinam essa escritura. Já está sendo usado? Já em número razoável. Qual é o doutor Júlio Abdala falou assim, algumas razões para o uso de documento eletrônico ainda ser pequeno. Eu
com todo respeito, aumentaria uma razão. É o problema de o titular do certificado deixar esse certificado com outra pessoa. A pessoa tem o certificado e tem o login. Isso gera um risco dessa pessoa usar aquela assinatura do titular do certificado para um fim indevido. Então, se me perguntar, é irrestrito o uso do assinador digital pelos cartórios de notas do Distrito Federal hoje? Não, não é irrestrito. A gente está tendo um cuidado de lavrar a escritura naqueles casos em que o vendedor seja uma incorporadora, porque a gente tem contato com a incorporadora. O cartório de notas, o JK, que foi citado, ele tem contato com as incorporadoras, as construtoras, que escolhem aquele cartório para lavrar suas escrituras. A direcional, ela lavra todas as escrituras do meu cartório. Eu lavro uma escritura eletrônica da direcional porque eu confirmo por outros meios, por e-mail, por telefone, mas é uma ferramenta que está disponível e ela já está sendo utilizada. Eu já lavrei várias escrituras utilizando, já fiz habilitação de casamento, pacto antinupcial, escritura de venda de imóvel, e após a pandemia ela vai ter seu uso sedimentado, ela veio para ficar. Um outro ponto, para os cartórios de imóveis, para chegar um documento no cartório de imóveis, nós ampliamos o uso de uma plataforma que já existia, que é o ERI-DFT, é a plataforma de registro de imóveis eletrônico do Distrito Federal. Então, as certidões podem ser obtidas por meio dessa plataforma em anoregdigital.com.br e também a remessa de documento para os cartórios de imóveis pode ser realizada por essa plataforma. Aí vem um ponto, eu tenho que admitir, no uso dessa plataforma, tem um procedimento que está pegando. Nós vamos falar dele aqui agora. Por que está pegando? Porque nós não podemos abrir mão de segurança. Nosso principal produto prestado à sociedade é a segurança, é a certeza de autenticidade daquele documento e de legitimidade, de que quem firmou aquele documento é quem se figura como, por exemplo, alienante do imóvel. Mas nós vamos superar esses problemas, eu tenho certeza disso, assim como superamos quando adotamos o fluxo inteiro eletrônico para a execução da alienação fiduciária. Inicialmente, nós mesmos propusemos ao tribunal que a remessa por essa plataforma fosse feita de uma forma muito simplificada, que o usuário que tivesse um contrato particular de banco digitalizasse aquele documento e dirigisse ao cartório de imóveis correspondente, são 9 no DF, usando essa plataforma. Isso funcionou até dia 27 de março, de forma simples. Nós tivemos notícia de que em outra unidade da federação teve uma tentativa de falsificação, o documento era simplesmente digitalizado, não havia assinatura com certificação digital. Eles montaram um instrumento particular falsificado, digitalizaram e tentaram fazer um registro fraudulento. Foi obstado, eu não sei como. Após esse evento, não sei se exatamente em razão desse, o CNJ editou um novo provimento e, em resumo, nós temos hoje 3 formas de fazer um documento eletrônico chegar no cartório de imóveis. Uma, o próprio banco gerar um documento nato digital. Em vez dele gerar um instrumento em papel assinado autograficamente por todas as partes, ele gera um instrumento de compra e venda, com mútuo e alienação fiduciária em garantia, nato, que já nasce em meio digital. E todas as partes assinam esse documento com certificado digital. Ainda é difícil. Por quê? Como disse o Júlio Abdala, a maioria das pessoas não tem certificado digital. Então, teria o banco assinando com certificado, talvez o vendedor assinando e o comprador, o marido e a mulher, não tem. Nós estamos um pouquinho distantes. Eu anuncio até que nós, os cartórios, criamos o nosso certificado e-notariado. A partir já desde abril, nós já estamos distribuindo gratuitamente esse certificado, mas todo certificado digital requer um primeiro atendimento presencial, então não é o momento adequado para ele se expandir, mas depois ele vai se expandir. Então, voltando às 3 formas. Ou o banco assina o documento, que é nato digital, ou a segunda forma, o banco gera um instrumento particular impresso, todas as partes
assinam esse documento e a parte ou o banco digitaliza esse documento e assina o arquivo. Basta que o banco assine com o seu certificado, o gerente do banco assine aquele certificado, entregue o pendrive ou o e-mail para o usuário, e aí o próprio usuário, nesse caso sim, embora não esteja sendo usado, o próprio usuário pode logar na plataforma do RIDFT, em anoregdigital.com.br, e fazer a remessa desse documento ao cartório de imóveis. E, por fim, a última forma. O banco entregou o instrumento particular, o usuário assinou, o banco assinou também, ele vai ao cartório de imóveis, o cartório está fechado por determinação do tribunal. E o tribunal disse, atendimento só emergencial com pedido de agendamento. Qual o mecanismo que nós criamos? Ele está um pouquinho burocrático, mas é uma solução. Ele, usuário, está com esse instrumento particular na mão, ele agenda com o cartório de notas, e é fácil agendar, nós temos que admitir, ele agenda no JK, agenda no meu cartório em Braslândia, no Sobradinho, no Bandeirante, vai ao cartório, o cartório vai digitalizar aquele documento, vai o tabelião assinar com o seu certificado e fazer remessa ao cartório de imóveis. E aí sim haverá segurança. Por quê? Quando chegar no cartório de imóveis e vai ser gerado um protocolo e um boleto para ele pagar os emolumentos, o cartório de imóveis vai saber a origem daquele documento. Saiu de um cartório de notas do Distrito Federal, está assinado com certificado digital do cartório de notas, o que poderia estar assinado pelo gerente do banco. Então, eu volto, meu tempo extrapolou bastante, mas eu volto a dizer que nós temos uma modalidade que pode ser utilizada e não está sendo utilizada, que é, ao receber esse instrumento particular, que eu, na minha imobiliária, no meu escritório, na minha empresa, eu digitalize esse instrumento particular assinado, volte no gerente do banco, o gerente da Caixa, assina esse arquivo aqui com o seu certificado, o gerente vai apenas abrir o documento, o PDF, plugar o certificado dele e dar uma única assinatura. Ele assinou, salvou o documento assinado, ele devolve para você. Você vem da sua empresa, você protocola diretamente no cartório de imóveis. Marcelo, todos os senhores, o que a gente enxerga? A nossa plataforma para pedido de certidões teve um aumento de 600% em relação a antes da pandemia para agora, e ela vai ser aperfeiçoada e é um caminho sem volta. Os nossos serviços, o que eu vislumbro para um futuro próximo é que a gente vai adotar essa primeira das 3 alternativas. Em breve, os bancos vão gerar um documento eletrônico que já vai nascer digital e os bancos vão fazer a remessa automaticamente pela plataforma, diretamente para o cartório de registro de imóveis, e o usuário vai acompanhar o registro por meio da plataforma. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Alain, muito obrigado novamente. Você é sempre brilhante nas suas explicações. Você é professor, antes de tudo, né, Alain? Então, fica fácil para você dar essas explicações aqui para a gente. Agradeço muito. Vamos entrar aqui com a Caixa. O nosso palestrante Ramon, infelizmente, ele teve que fazer parte de uma live das novas medidas para crédito imobiliário, que era para ter saído ontem, no caso, na verdade era para ter saído anteontem, aí postergou para ontem e aí não conseguiram, então passaram para hoje, certo? Então, exatamente agora está acontecendo isso. Como é que é o nome dele? O Ramon está, nesse momento, reunido na Caixa, então ele não vai conseguir fazer parte aí do nosso processo. Então, eu vou convidar aqui para as conclusões finais, para dar um fechamento de chave de ouro, o nosso querido Ovidio Maia, que é presidente do Secov. O Ovidio Maia é um brilhante, experiente profissional, líder e representante do mercado imobiliário junto à FEComércio, ao governo federal e do DF. Ele nos dará a honra de dar uma conclusão final deste webinário. Ele pediu para que eu compartilhasse com vocês um vídeo
Ovidio, eu vou te pedir desculpa, mas eu estou tendo uma dificuldadezinha aqui de compartilhamento. Eu vou tentar novamente compartilhar esse vídeo. Caso não seja possível, vamos ver se ele vai entrar aqui na tela. Tá? Deixa eu voltar aqui, perdão. Compartilhar tela. Vocês estão vendo a minha apresentação, não é verdade? Ovidio, eu vou pedir desculpa. Você pode dar as palavras, depois eu tento colocar o vídeo no final, tá ok? Perdão. Ovidio? Bom dia a todos, aí os palestrantes, parabéns pelas excelentes colocações. Bom dia a todos os internautas. A vantagem de se falar por último é como diz o desembargador Silvio Capanema, né? Se a fala for pequena, a fala tem que ser pequena, e se ela for pequena, nem precisa ser boa, né? Então, mas enfim, as falas aí, os comentários são excelentes. O Diego colocou muito bem, quanto a números, quanto a dados, não há discussão. Eu só gostaria de acrescentar aí em relação, que eu acho que o número, que até citou também o nosso amigo Pablo Bueno, de VGV nosso é maior do que esse, até porque, infelizmente, o Distrito Federal tem um grande número de imóveis sem escritura, e é que acontece à margem disso aí. Pra você ter uma ideia, na Secretaria de Habitação, a SEDUR hoje, com muita transparência, tem 350 condomínios sendo regularizados. Aí você multiplica isso aí para uma quantidade de imóveis muito grande. Então, eu acho que o número maior aí deve chegar na casa, com certeza, mesmo com o corte que nosso amigo Pablo fez a conta lá, de 60%, 40%, eu acredito que vamos chegar em 800 a 900 milhões por ano, talvez, quiçá, 1 bilhão por mês aí. Então, acho que o corretor de imóveis tem, com certeza, um grande número aí de comissão para conseguir receber. É óbvio que, como todos disseram aqui, o grande diferencial do setor está na qualidade da informação e eu diria na qualidade da informação que o profissional passa ao cliente. Eu acredito que essas ferramentas tecnológicas hoje, elas são excelentes, mas elas sem a ajuda do ser humano, a ajuda humana, é muito difícil. Eu vou dizer para vocês que o maior impacto que eu tive na minha vida como profissional, e eu sou totalmente analógico, todo mundo me conhece bem, até brinca comigo, foi o fax. O fax, para mim, foi a maior ferramenta que eu vi na minha vida. Eu estava fazendo uma venda de uma casa no Parkway, essa pessoa hoje até é um grande senador, e na quadra 15 Parkway, e a gente trazendo documento, quando eu comecei em 1987, e ele, para chegar aqui, levava 6 horas de Roraima até Brasília. E os documentos ele mandava tudo para o SEDEX. Ele falou, você não tem fax, não? E eu tinha um amigo que ele foi para Miami e trouxe esse fax, eu trabalhava numa outra empresa. Eu falei, você é maluco comprar um fax? Eu comprei não sei quantos mil dólares o fax. O dia que esse cara passou um fax para mim, com a certidão de casamento, os documentos pessoais dele, eu confesso para vocês que eu arrepiei. Então, na minha ótica, foi a melhor ferramenta que eu vi tecnológica na minha vida. As demais, para frente, até agora, a evolução, eu diria que ela é uma evolução natural da qualificação de apresentação do produto. Mas eu quero dizer também que, outro dia eu vi uma palestra do Ricardo Amorim, que eu gostei muito, em que ele diz, olha, senhores, é inegável que um médico não vai conseguir operar um paciente com a qualidade de um robô. É inegável que o material humano, o ser humano, também não vai conseguir construir um carro com a qualidade de um robô. Mas o que o médico vai tratar agora? Tratar da pessoa. E é isso que nós, corretores, é isso que nós, gestores, temos que tratar. Tratar da pessoa, essa aproximação. Estão em casa, eles realmente estão esperando um telefonema de alguém, um olá. E até a gente se arrepia hoje quando fazemos aniversário e alguém telefona. Que todo mundo tem aquelas imagens, aquela noticiazinha pronta de WhatsApp de feliz aniversário. Então, essas pessoas, no momento, estão em casa, de repente estão descobrindo que o imóvel dele, ele está conhecendo melhor o imóvel dele. Ele está descobrindo que ele precisa de um apartamento de 3 quartos e não de 2, se ele for ficar em home office. Se a família crescer, ele vai precisar de um apartamento maior. Então, a qualidade do corretor de imóveis, a qualidade das informações, faz esse grande diferencial. Eu queria dizer também que o Secov nosso, o Secov do Distrito Federal, trabalha muito na questão da segurança jurídica, e muito bem, que trabalha o doutor Júlio Abdala. Nós trabalhamos muito em legislações federais. Atualmente, só aqui em Brasília, para ter uma ideia, o Secov, anos atrás, nós conseguimos reduzir a taxa de ISS, né, o tributo ISS do DF, que era de 5% em compra e venda de imóveis, nós conseguimos reduzir para 2%. Isso foi um trabalho do Secov. E só não conseguimos passar para a administração de imóveis porque houve uma redação. No final, alguém entrou lá e mudou a redação e ficou dúvida do ISS. Então, é um trabalho institucional muito forte. Também em relação à questão dos projetos de leis.
Aqui em Brasília, recentemente, teve um projeto de lei aí de um deputado que foi aprovado na Câmara, totalmente constitucional, pode ser inconstitucional, pode ser qualquer coisa que seja, mas é populista. Nós, infelizmente, também trabalhamos na Câmara, no Congresso Nacional, buscando aperfeiçoar e trazer segurança jurídica para o nosso negócio. E o foco maior qual é? O consumidor final. Para que o imóvel chegue lá no cartório do doutor Alan Guerra, qualquer que seja, tenha documento apto para ser escriturado, para que chegue no registro de imóveis e ele possa ser registrado. Nós atuamos toda na área de corporação, de loteamento, de condomínios. No momento, nós, inclusive, trabalhamos bastante. Hoje, infelizmente, nós gostamos de dizer que trabalhamos muito mais em eliminar projetos ruins que trabalhar nos bons. Isso é muito ruim, né, nesse momento. Nós também trabalhamos numa questão tributária que foi muito importante para o segmento imobiliário. A inclusão das imobiliárias no Super Simples, eu, particularmente, capitaneei 3 projetos na época, e isso trouxe aí uma tributação muito pequena para quem for operar para o corretor que fosse um EIRELI ou uma EI. Você tem uma ideia, um corretor que ganha até R$15 mil, R$18 mil por mês, ele, se montar uma pessoa jurídica, uma EI, ele pode pagar apenas 6% de imposto de renda, é a menor tributação que é. Então, nós teríamos aqui um leque muito grande de fala sobre essas questões tributárias. Então, o que eu vejo nesse momento é que nós temos que realmente nos unirmos. Eu sou um defensor ferrenho das redes, sejam locais. Eu acho que no Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, você tinha que ter uma rede em cada cidade satélite, depois unificar, e no Brasil. Então, eu tive o privilégio de participar no início da questão da Netmóvel. Então, sou um defensor ferrenho porque você começa a nivelar por cima, você começa a qualificar e melhorar o mercado. Eu gostaria, inclusive, de fazer um pedido aqui ao Leonardo Guerra, parabenizar pela cartilha, e se ele nos autorizar, nós vamos colocar no site do Secov e divulgar todo esse trabalho que é a cartilha de excelente nível. Veja que nesses momentos de dificuldade, senhores, a união das pessoas para prestar o melhor serviço, tanto é importante. Porque a melhor coisa que existe é o que foi feito à época, por que os bancos, na época da crise do mercado da subprime lá nos Estados Unidos, não deixaram os bancos quebrarem? Porque ele seria um efeito em cadeia, em cascata. Digamos assim, a perda de credibilidade do setor é muito ruim. Perder um segmento é muito ruim. A própria lei da alienação fiduciária, o Secovs Brasil trabalhou muito junto com a Febraban nessa época. Eu, inclusive, chamaria da lei da Encol, né? Eu apelidei dela de lei da Encol à época, porque realmente trouxe segurança para os investidores, para os compradores. Então, o que nós precisamos nesse momento realmente é qualidade na informação, segurança no trabalho e focar nas pessoas, focar no cidadão, focar no consumidor. Porque nós temos leis, ótimas leis, nós temos segurança jurídica. Eu digo que a lei de registro público, eu sou um grande admirador da lei de registro público, mas um grande admirador. Nós temos segurança jurídica para isso. É óbvio que vai ter um ou outro aí que vai tentar burlar as escrituras, seja no meio digital, quantos casos nós tivemos aqui também no meio dos cartórios, mas nós não podemos medir o mercado pela minoria. Nós temos que fazer para os cidadãos de bem. Então, eu entendo que dificilmente a gente vai conseguir abarcar, né, a todos nesse momento, mas entendo que o mercado ele é positivo. O Leonardo Guerra disse muito bem, uma fala que eu gosto bastante, que esse momento mundial é um freio de arrumação. Porque ontem a OMC disse que 30% do comércio mundial ele vai cair. Por enquanto, isso são análises estatísticas. Nós não sabemos como vai ser, mas pode ser um dado, é um referencial. Em contrapartida, o mercado financeiro brasileiro ele está capitalizado. Quem mora aqui em Brasília sabe muito bem disso. A taxa de juros nunca teve tão baixa. O que nós precisamos ter no momento é segurança para os nossos investidores, para os nossos clientes. E outra coisa, essa mudança de imóveis de mão, isso vai acontecer naturalmente. E aí onde que entra o nosso serviço. Porque tem pessoas que têm a visão, né, para frente de que ele às vezes tem o capital aqui agora, mas ele não consegue comprar tal imóvel porque aquele imóvel não está disponível à venda. Eu, em 2010, assisti uma entrevista de um grande investidor de São Paulo, um libanês, que falou, vou vender todo o meu patrimônio agora. E era um grande empresário. E ele vendeu mesmo. E falou assim, em 2015 eu vou comprar tudo de volta. Esse cara, depois eu encontrei, ele falou, você só pode ter bola de cristal. Não, ele estava antenado das informações. Ele falou, chegou o momento de eu desfazer e depois voltar à operação. E ele comprou alguns imóveis em 2015, 2016, o mesmo imóvel com lucro sobre o assunto. Então, o que é? É a qualidade da informação, como você analisar esses dados, mas, acima de tudo, ter a percepção, né, para que se possa avaliar. Hoje nós temos 49 mil imobiliárias oquinais do Brasil. A grande maioria, na relação de Pareto 80-20, não está aí na questão tecnológica. Mas, com certeza, eles vão conseguir resolver, porque eles terão que, agora, nesse momento,
consertar a aeronave em voo e não tem como pousar. O trem de pouso está fechado e deu problema, ele vai ter que resolver. Então, senhores, o que nós temos a dizer é que, para concluir, é que ou nós acharemos um caminho ou construiremos esse caminho. E esse é o momento, porque juntos nós vamos superar isso, porque o nível de informação é excepcional. E aí, Marcelo, compartilhe o assunto da Caixa Econômica Federal. Eu quero parabenizar todos aí, inclusive os participantes, porque o diferencial em qualquer segmento é o conhecimento. E tratar da pessoa é o mais importante nesse momento. Muito obrigado a todos. Grato, doutor Ovidio, pelas palavras sempre contundentes, sempre positivas, e sempre informativas, obviamente, né? Eu vou tentar agora compartilhar com vocês um vídeo de menos de 1 minuto do Secov para a gente fechar esse nosso webinar. E gostaria de agradecer a participação de todos os participantes aqui do evento, né? Chegamos a bater 280 e poucas pessoas ao vivo, né? Estamos com 194 agora. A todos os palestrantes que passaram várias informações aqui, todo mundo agradecendo, dando parabéns a vocês por todas as informações compartilhadas, de agradecimento que nós estamos concedendo ao mercado. Quero dizer que nós estávamos pensando em como realizar esse evento, e esse evento, quem foi o catapultador desse evento foi o Diego Gama, do Cresce, e todo mundo, automaticamente, quando a gente conversou com todos se prontificaram a participar. Então, é muito bacana essa união que o mercado imobiliário de Brasília tem, apesar de que as pessoas acharem, alguns corretores de imóveis independentes acharem que não tem, mas o mercado imobiliário, de maneira geral, ele é unido, no sentido positivo da palavra mesmo, de trabalhar em prol do consumidor final. As parcerias, elas acontecem primeiro entre as redes, né? Depois entre as próprias redes, no caso, entre elas, depois eles tentam buscar as redes que já tem um trabalho já mais fácil, mais conscientizado de parcerias. E muitos corretores autônomos já são especialistas também, já fazem parcerias com as redes. Então, nós acreditamos que não tem como qualquer mercado, qualquer profissão, o profissionalismo das pessoas, a pessoa tem que se atualizar o tempo inteiro, né? Não tem como. Hoje é o mundo, a palavra do mundo hoje é resiliência, então nós todos temos que estar sempre melhorando nossos processos, nossas pessoas, e aí vai. Então, assim, queria agradecer do fundo do coração a todos vocês, lembrarmos que nós iremos, a partir de agora, agendar com vocês os webinars com mais conteúdo, com mais intensidade, tá? Muitas perguntas foram feitas aqui, viu, doutor Alan Guerra, destinado aqui muito a algumas delas para você, viu, Alan? Então, o pessoal está querendo saber, o pessoal está questionando sobre a questão da Caixa Econômica, e nós gostaríamos, sim, de saber um pouco mais detalhado, Pablo, Leonardo, Juliana, como é que vocês estão atuando efetivamente, né? Se possível, algumas demonstrações para que as pessoas se sintam mais seguras. O objetivo desse webinar é, sim, trazer positividade, mostrar que as coisas estão funcionando, a Caixa está funcionando, os cartórios estão funcionando mediante agendamento, mas também, como o Alan colocou, de forma digital há muito tempo. Tá? Eu participei recentemente de um curso de avaliação de corretores de imóveis, e a grande maioria não conhecia a Noreg Digital, aí não sabia que conseguia emitir certidões de ônus digital. Isso já faz há milhares de anos, já não sei nem quantos anos faz que a Noreg Digital já existe, né? Então, assim, a gente ainda está, algumas pessoas, muitos corretores que estavam lá, a grande maioria, eu diria que aproximadamente 70% não sabia da Noreg Digital. Então, os cartórios, dentro dos seus provimentos, dentro das suas situações, eles estão, sim, digitalizados, né? Podem ser mais? Podem, sempre, estão sempre tentando fazer isso. Então, eu queria agradecer, viu, a Alan, e dar parabéns à Noreg nesse sentido também. E vocês estão sempre abertos, né, a conversar, dialogar e melhorar e explicar os processos. Queria deixar isso bem claro. O Alan não tem trava nenhuma, é uma pessoa extremamente aberta, então acho que todos nós devemos conversar com os cartórios, né?
Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês novamente e dizer que tem demanda, a procura está acontecendo, e com essas inovações que foram colocando, com essas práticas e soluções que foram colocadas, principalmente por vocês 4, diretamente do mercado, as redes e mais o Wilson como exemplo, aí no caso da Emplave, tem sim como atender o cliente e a gente consegue sim realizar vendas comerciais e financiamentos. Tá? A Caixa está atendendo, com 30% da sua força, no caso, por conta dessa questão de Codiva, mas os correspondentes bancários, a maioria das grandes imobiliárias, as 50 imobiliárias aí das redes, elas são correspondentes bancários, então a solução estão com eles na questão de financiamento, agilidade e tudo mais. Então, assim, tem como fazer negócio. O negócio não vão parar de acontecer, e está sendo comprovado no tráfego isso e no aumento de leads que vai ter. E semana que vem, com certeza, terão mais leads. E se nós todos colocarmos, fazemos o feijão com arroz, o mínimo, que é colocarmos os imóveis seguros, agendamento de visita e o WhatsApp e fazer propostas, vocês terão mais negócios a serem realizados. Então, a gente tem que, todo mundo, botar a mão na massa, em todos os sentidos, fazer o feijão com arroz e fazermos as nossas inovações que nós já estamos fazendo, mas não pode trocar o principal pelo supérfluo também, entre aspas, né? Supérfluo, eu digo, falei errado, a palavra não foi usada. Eu acho que o caminho é esse. Queria agradecer novamente a todos vocês. Vou botar aqui o vídeo do Ovídio, né, do Secov, que é um vídeo rápido, mas é muito transparente, muito rápido e direto, e vou compartilhar agora. Agradeço a todos, vou colocar nesse momento. Nós estamos trabalhando, não paramos de cuidar dos seus negócios, dos seus imóveis, do seu condomínio. Nossos profissionais estão orientados e preparados para trabalhar onde for preciso, realizar visitas virtuais e fazer negócios. Para a vida continuar, é preciso responsabilidade. Tudo isso vai passar. Nosso relacionamento vai permanecer. Conte com a gente e fique em casa. Grato a todos, vou bater uma palma para vocês todos aqui, viu, gente? Muito obrigado. E vou ficar aqui.